Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia para um novo trimestre de estudos da EBD. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 1 do primeiro trimestre de 2023 da EBD Revista Adultos, que tem como título O Avivamento Espiritual. Neste trimestre, o primeiro trimestre do novo ano de 2023, estudaremos sobre o tema geral Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E este trimestre será comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E ele é bacharel em Teologia e Economia e mestre em Administração. Em nome de Deus. Tem também várias obras publicadas pela nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O texto áureo desta lição de número 1 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 12. E diz assim o texto sagrado: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Também o texto, ou a leitura bíblica em classe, também encontra-se em Ageu, capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim o texto sagrado: Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, a introdução. Neste trimestre estudaremos sobre o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios
atuais. Ou seja, o comentarista está enfatizando que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto estiver peregrinando aqui na Terra, sempre vai precisar do avivamento espiritual, porque as lutas são frequentes, as provações, as tribulações, as perseguições vão estar sempre presentes, porque quando proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos enfrentando uma guerra espiritual contra as forças das trevas. Por isso é que precisamos de avivamento para que possamos ser revestidos de poder, né, e ter os dons espirituais para podermos exercer a nossa missão como Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Tópico primeiro: o que é avivamento espiritual? Ponto primeiro: avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Veja Apocalipse 3, versículo 20. Então, o avivamento espiritual é uma intervenção direta de Deus. É Deus quem inicia o avivamento. O avivamento ele pode ser buscado, mas ele só é iniciado quando Deus intervém, quando Deus derrama o seu Santo Espírito sobre a pessoa, ou o grupo, ou uma cidade, ou uma nação. Quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, então, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, a busca do avivamento espiritual é muito necessária, principalmente nos dias que estamos vivendo, né? Dias de pós-modernidade, dias de pensamentos anticristãos, anti-Deus, antibíblicos, e nesse meio a essa maré, essa avalanche de pecaminosidade que está tomando conta da sociedade odierna, mais do que nunca precisamos, então, desse avivamento espiritual, de sermos cheios do Espírito Santo para podermos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ponto 2. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, ali em 2 Crônicas 7:13, onde está esse texto bíblico, Deus estava falando, exatamente nesse momento em que tudo isso acontecer, todo esse cenário, essas circunstâncias, a crise climática estiver ali delineada, então, justamente nesse período, o povo vai buscar o Senhor, buscando uma solução para o problema que estão enfrentando. É justamente nesse momento, quando o povo se humilha, o povo reconhece que errou, o povo reconhece que é pecador, o povo reconhece que precisa da intervenção divina, do poder de Deus, então Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Tópico 2. As condições para o avivamento espiritual. Primeiro, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Como diz o texto, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. O que é preciso para que o avivamento espiritual aconteça?
Primeiro, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, primeira coisa, é preciso se humilhar diante de Deus, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa dependência do Senhor, que sozinhos não somos capazes de solucionar os problemas que nos surgem. Depois, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Ou seja, primeiro a pessoa tem que se humilhar, tem que se rasgar, tem que se derramar diante de Deus, reconhecer suas misérias, reconhecer que é pecador, que precisa do Deus Todo-Poderoso operando na sua vida e através da sua vida. Depois ele tem que orar, a igreja tem que orar, o crente tem que orar. Sem oração não tem avivamento, não tem renovo, não tem o derramar do Espírito Santo. Sem oração, a igreja não vai ser revestida de poder para poder cumprir a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, é preciso oração. Nós lemos na história da igreja os períodos em que Deus derramou poderosos avivamentos ali entre o seu povo, que precedia um tempo de oração, de busca incessante a Deus. Horas e horas na presença de Deus, para que Deus depois, atendendo ao clamor do seu povo, derramasse ali o seu Espírito Santo. Outra coisa que precisa é a conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, versículo 18. Então, se o povo, ou o crente individualmente, ou o povo, a comunidade de fé, não se converter dos seus maus caminhos, não reconhecer os erros que estão cometendo, não reconhecer que estão fraquejando, não reconhecer que estão precisando orar mais, jejuar mais, santificar mais, se não houver esse reconhecimento, essa conversão sincera dos erros, dos pecados que estão cometendo, não vai ser derramado o poder de Deus. O avivamento espiritual não vai acontecer. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração e se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. É importante frisar que, da mesma forma que existe um verdadeiro avivamento espiritual, existe também um falso avivamento espiritual, ou que nós nem poderíamos chamar de avivamento espiritual, mas movimentos, chamados de movimentos espirituais aí no meio de muitas igrejas, na verdade, não gera temor de Deus, não gera santificação, não produz nada disso. É só emocionalismo puro e simples. E isso acaba não afetando, ou melhor, não vai lá no âmago da questão, ou seja, não trabalha a conversão do caráter, a purificação do caráter, a santificação do caráter do ser humano. E aí, então, o resultado é simplesmente pura e emoção. E isso não traz transformação e não produz o verdadeiro
avivamento espiritual, segundo as Escrituras Sagradas. A FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio de seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 7.000 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESC, aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. As videoaulas têm aproximadamente 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 disciplinas, 20 módulos. Aproveite a nossa promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde os cursos livres A Arte de Pregar, Discipulado Crescendo no Amor de Deus e os auxílios para professores da EBD de forma adiantada. Tudo isso por apenas a bagatela de R$ 399, podendo ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. É muito barato. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. A necessidade de um avivamento espiritual, segundo o livro de Ageu 2, de 5 a 9. Ponto 1. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. A destruição do templo é morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada, o povo de Israel. Deus alertou através dos profetas Jeremias, Ezequiel e outros profetas que, por causa da rebeldia, da desobediência, da idolatria do povo judeu, do povo de Israel, Deus traria ali contra eles o exército babilônico, comandado por Nabucodonosor. E isso aconteceu ali no reinado de Zedequias, e o templo foi destruído, tudo foi queimado, e o resto do povo foi levado cativo para a Babilônia. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Então veja que o povo ficou 70 anos ali no exílio babilônico e depois, através de Ciro, do rei persa Ciro, foi ordenado que quem quisesse podia voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. Mas o povo estava meio devagar, o povo não queria mais, já estava acostumado ali na Babilônia, do jeito que estavam fazendo ali na Babilônia, e então o povo ficou meio devagar e Deus teve que levantar profetas, como o profeta Ageu, para sacudir o povo. Isso é como se fosse um avivamento. O que é um avivamento, na verdade? Aviva que traz nova vida, ou seja, a pessoa está ali numa situação de letargia espiritual, o povo, a comunidade ou o crente individualmente, e vem um avivamento, vem um reavivamento que acaba trazendo uma nova vida, uma nova dinâmica para aquela pessoa, aquele povo. C. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu 1, de 12 a 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ou seja, Deus animou o povo para reconstruir o templo do Senhor. Aí levantou Zorobabel, que era o líder civil. Josué era o sumo sacerdote, o líder religioso. E o restante do povo se animou. Isso é como se fosse
um avivamento, né? O povo estava precisando desse empurrão, dessa motivação espiritual para reconstruir o templo do Senhor, onde eles adoravam a Deus, onde eles, né, recebiam da parte de Deus ali orientação. Ponto D. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, de 6 a 9. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. O rei Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. Isso é importante frisar, porque para Deus nada é impossível. Deus levanta um rei pagão para ajudar o seu povo. Da mesma forma acontece hoje. Se for necessário, Deus usa até esses líderes que não são cristãos para abençoar o seu povo, se for essa a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Deus levantou Ciro, o rei da Pérsia, que acabou invadindo a Babilônia e conquistando a Babilônia, e ele libertou o povo de Israel e ordenou que quem quisesse voltar, voltasse para reconstruir a cidade e o templo em Jerusalém. Porque para Deus não era impossível. Deus prometeu que 70 anos eles iriam ficar na Babilônia. E isso, de fato, aconteceu. Deus cumpriu a sua palavra. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, de 1 a 3. Então veja bem como é que Deus trabalha, né? Deus chamou Ciro, rei da Pérsia, que era um rei pagão, um rei gentio, de seu ungido, né? Do seu ungido, porque ele escolheu ele, o rei Ciro. Deus escolheu o rei Ciro, Deus usou o rei Ciro com um propósito específico, que era libertar seu povo, que era incentivar a reconstrução ali do templo em Jerusalém. Então, porque para Deus nada é impossível, né? Como já foi falado aqui anteriormente. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. A conclusão do templo. Com a graça de Deus por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Veja Esdras, capítulo 4, versículo de 1 a 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C., 4 anos depois. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Veja bem, né? Primeiro Deus levanta o rei pagão, que liberta o povo, que volta para Jerusalém, que reconstrói ali parte da cidade, que começa a reconstruir o templo. Eles desanimam um pouco. Depois Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, motiva o povo volta a reconstruir, o templo fica pronto. A glória de Deus se manifesta. E a partir desse momento ali do segundo templo, da segunda casa, quando o Senhor, né, passa novamente ali a ter, né, a adoração do seu povo ali, segundo a liturgia levítica, a partir desse momento, então, acontece um grande avivamento ali no povo, né? O povo passa a se interessar mais, né, pelas coisas de Deus, passa a buscar mais a Deus, e a obra do Senhor prossegue entre o seu povo de Israel. Da mesma forma, Deus quer, né, trabalhar nos dias atuais. Há necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente,
há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. E isso já se vê muito lá na Europa, por exemplo, que era outrora era um continente em que a igreja cristã era muito forte. Isso até pouco tempo atrás, até o século XIX, por exemplo, e o início do século XX. E hoje, o que nós temos? Igrejas fechando as portas, virando bares, virando casas de show e etc. Né? Então, isso acontece, irmão, porque falta esse avivamento espiritual. Foram esfriando, né? Foram deixando entrar a mornidão espiritual e Deus abomina, né, tudo que é morno. Né? Então, está lá em Apocalipse, né, nas cartas lá que foram escritas ali às igrejas da Ásia. Então, isso aconteceu e nós aqui no Brasil temos que ter cuidado para que isso não venha a acontecer também aqui no Brasil. Precisamos nos humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, nos converter dos nossos maus caminhos e para que Deus continue derramando a sua glória, do seu Espírito Santo sobre o povo do Senhor Jesus aqui na nação brasileira. Conclusão. Chegamos então à conclusão, mas antes de falarmos sobre o texto da conclusão, se você está sendo abençoado por essa videoaula, nós estamos começando em mais um ano com a graça do Senhor Jesus Cristo, o ano de 2023. Se você está sendo abençoado por essas videoaulas produzidas aqui no canal da Festa Academia, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus parentes, seus amigos, os irmãos da igreja, para que mais pessoas sejam abençoadas por essas videoaulas. E comente também o que você está achando sobre as lições, né, sobre esses subsídios aqui das lições da EBD. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. Veja Oséias 2,14. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Se todas essas condições forem cumpridas, Deus vai sempre estar pronto a derramar o avivamento espiritual sobre a sua igreja e sobre o crente individualmente. Esse foi o conteúdo da nossa primeira lição do primeiro trimestre de 2023. Deus abençoe, então, os seus estudos da palavra do Senhor e nos encontramos na próxima videoaula.